Vamos ver algumas características dessa equação de Laplace conforme a gente vai resolvendo ela em certas dimensões. Por exemplo, vamos resolver a equação de Laplace em uma dimensão, que é o caso mais trivial possível. Então, a equação de Laplace em uma dimensão. Bom, como é que eu escrevo a equação de Laplace em uma dimensão x, por exemplo? Aí eu vou ter, de fato, uma equação do tipo D2, V dx2 igual a zero. Uma equação ordinária, equação diferencial ordinária de segunda ordem. Solução dessa equação, muito trivial, né? É um V de x, que é igual a um AX mais B. Bom, isso aqui não é um problema de contorno, né? Mas tem uma equação diferencial ordinária. Só que eu tenho duas constantes arbitrárias a serem determinadas. Então, na verdade, eu preciso fixar duas condições iniciais. Por exemplo, dar o potencial em dois pontos diferentes, né? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui um ponto, ou uma placa, eu vou resolver unidimensionalmente isso aqui, tá? Que é mantida em 0 volt e aqui em 100 volts. Esse aqui é meu eixo X. Em x igual a 0, eu tenho 0 volt, em x igual a 10 centímetros, eu tenho 100 volts. Eu quero saber, então, como é que é a distribuição de potencial ao longo desse eixo X. E claro que se eu tenho a distribuição de potencial, eu tenho o campo tomando o gradiente dele, correto? A solução é essa aqui, ó. Eu só preciso impor as condições iniciais, né? Então, quando x vale 0, o potencial vale 0. Portanto, B vale quanto? Vale 0, né? Então, x igual a 0, V igual a 0, implica que B é igual a 0. Em x igual a 10 centímetros, V igual a 100 volts. Portanto, A vale 10 o quê? Volts por centímetro. Campo elétrico, a unidade é volts por metro ou newton por coulomb, tanto faz. As duas podem. Então você tem aqui um potencial V de x, por exemplo, dado por 10x. Né? Onde o A, 10 volts por centímetro. Então, se você vir como é que é o gráfico de V em função de x, ele vai ser uma curva assim. Né? Quando x vale 10, potencial aqui vale 100. Tem duas consequências interessantes aí, que a gente vai observar para uma dimensão, talvez provar para 3 dimensões, mas ela é geral, e quem estuda soluções da equação de Laplace, os matemáticos que estudam isso, vêm com esse teorema importantíssimo, que diz o seguinte: 1. O potencial num ponto, ele é a média aritmética de dois pontos simétricos em relação a ele, no caso unidimensional. Estou dizendo o seguinte: o potencial em x é igual a 1/2 de V de x isso é uma solução unidimensional, mas eu vou estender isso para várias dimensões depois, tá? Para a equação de Laplace. O potencial num ponto é a média aritmética de dois pontos adjacentes, equidistantes a ele. Para uma reta isso vale, não vale? Pega um ponto x qualquer aqui. Pegue dois pontos adjacentes.
O potencial aqui é a média aritmética desses dois caras aqui. Isso não é verdade se a curva fosse qualquer outra que não fosse uma reta. Fosse uma parábola, qualquer curva não valeria isso. Correto? Mas para a reta vale. Você prova, se quiser, substituindo, pegando uma solução tipo essa aqui, colocando x menos c, depois x mais c, e ver que a média aritmética vai dar exatamente o potencial no ponto x. Todo mundo vê isso ou não? Como consequência disso, como consequência dessa história de que o potencial num ponto é a média aritmética entre dois pontos equidistantes a ele, a solução da equação de Laplace não admite máximos e mínimos locais. Vou escrever assim, o potencial num ponto é a média entre os potenciais de dois pontos adjacentes e equidistantes. 2. A solução da equação de Laplace não admite máximos e mínimos locais. Se houver máximo e mínimo só nas bordas, só no contorno. Entendeu? Eu não posso ter solução desse tipo aqui, ó. Né? Não posso ter solução desse tipo aqui. Eu acho que dá para mostrar isso aqui partindo daqui. Concorda que este ponto aqui não pode ser média aritmétrica entre esse ponto e esse, por exemplo? Este ponto aqui não pode ser a média aritmética entre esse ponto e esse. Tá? Então, na verdade, isso é uma consequência da proposição 1. Eu não vou provar isso. Tá? Quem quiser ver isso, vai num livro de matemática lá de soluções da equação de Laplace. São chamadas soluções harmônicas, funções harmônicas. Tem estudos e estudos a respeito disso, né? Isso eu quero verificar, na verdade. O que a gente vai fazer em 3 dimensões daqui a pouco. Mas são fundamentais essas duas observações aqui. Né? Então, aliás, tem um teorema chamado teorema de Earnshaw, que diz o seguinte: não dá para aprisionar cargas de forma estável utilizando apenas campo elétrico. O que quer dizer com aprisionar? É fazer uma distribuição de cargas, por exemplo, usando campo elétrico, descobrir um ponto ali onde eu possa botar uma carga e ela fique em equilíbrio estável. Ela fique parada ali, não sai de lá. Não consigo descobrir uma configuração só usando o campo elétrico na qual eu possa confinar cargas. Vou te dar um exemplo desse teorema. Imagina que eu tenho um cubo onde eu coloco aqui nos vértices desse cubo cargas iguais. Tá? Eu coloco cargas iguais lá nos vértices. Se eu colocar uma nona carga no centro deste cubo, bem no centro, qualquer que seja o valor dela, fica parada. Concorda? Porque a força resultante nela vai ser 0, não vai? Agora, se eu fizer uma pequena perturbação nessa carga, o que acontece? Ela vai para algum lado, né? Ela vai embora. Eu não tenho uma força de restauração que tenta trazer ela de volta. Ela escapa. Né? Então não dá para você confinar cargas usando só campo elétrico. Isso é um problema, porque normalmente você precisa de armadilhas. Alguém já ouviu falar em armadilhas ópticas aí? Não. Armadilha íons. O pessoal aí da ótica quântica, por exemplo, quer armazenar íons
para fazer computação quântica. Olha só como é que é. Eu quero pegar íons com spin, por exemplo, localizá-los no espaço para poder fazer o que eu quiser com eles, inverter spin, manipular essas coisas aqui, né? Eu não consigo fazer isso usando campo elétrico, porque eles vão embora, né? Eles escapam. Agora, felizmente, a gente consegue fazer isso com campo magnético. Você consegue confinar íons, cargas com campo magnético. Isso em plasma é fundamental, né? Em física de plasma, você quer pegar cargas e confiná-las no espaço para poder fazer uma fusão, por exemplo, né? Aí você usa campo magnético para isso. Então você vê aqui que a equação de Laplace em uma dimensão, ela satisfaz essas duas observações curiosas, né? Então, em duas dimensões, então, equação de Laplace em duas dimensões. Tá, então você tem essa equação. D2V dx2 mais D2V dy2 igual a zero. Isso aqui já não é mais uma equação ordinária. A condições, não é uma equação que você resolve dando apenas as condições iniciais. É uma equação de contornos, né? Eu preciso dizer como é que são os contornos nesse problema que ocorre numa superfície. E aqui também vale aquelas duas observações ali que eu coloquei, né? Então, por exemplo, se eu estou resolvendo a equação de Laplace numa superfície, o potencial neste ponto aqui, ó, ele é a média dos potenciais no entorno dele. Então, por exemplo, eu vou dizer que, se eu chamar esse ponto aqui de P, o potencial em P é igual, eu vou somar o potencial em todos esses pontos em torno dele e dividir pelo comprimento. É uma extensão disso aqui que eu não estou provando, né? Mostrei para uma dimensão que funciona e a gente mostra para 3 dimensões que funciona, para 2 não. Mas entendeu o que está escrito ali? Se eu tenho a solução numa superfície bidimensional, o potencial num ponto é a média dos potenciais no entorno dele. É o que está contido nessa expressão. Então você soma os potenciais em todos os pontos aqui, eu peguei um círculo, e divido pelo comprimento do círculo. Isso é uma média, não é? Isso é uma média. E de novo, a distribuição de potencial em 2 dimensões não vai apresentar nem máximo nem mínimo, como consequência dessa observação.